Boa noite, nossos telespectadores. Hoje estamos aqui para tratar de um assunto bem polemizado que tem, na verdade, preenchido as manchetes do Brasil, que é o assunto sobre o aborto. É um dos temas universal e bem tematizado no Ocidente e também no Oriente. Inclusive, o Estado de Israel também tem essa pauta sobre a questão do aborto. Só que essas questões são mais recorridas no Brasil. Você que é nosso telespectador, já está fixo e sempre nos acompanha, quero ressaltar que você possa compartilhar o vídeo, que você possa se inscrever, que você possa tecer um comentário. E nesse momento aqui na TV Litoral Camaragibe a gente tem alguns comentaristas e também vamos soltar aqui algumas perguntas para circular entre os nossos comentaristas. É o nosso professor Jailson, que é um professor de biologia e apto também a tratar desses assuntos tecnicamente, questões biológicas. Também tem o nosso professor Eduardo Pimentel e nosso professor Van Lins. A pergunta que iremos iniciar, já é isso, que fala sobre a questão do aborto, que é até então a questão que era tratada na ética e na metafísica, e ela agora também circula no terreno jurídico-político, partidário, e que são questões problemáticas que até então, se era ético e metafísico, quer dizer que era bem subjetiva e também moral. Mas já que agora se infiltrou também numa demanda das políticas brasileiras e na pauta das discussões que acabou no STF, e que isso está em circulação nacional. Então, sobre a pergunta que iremos iniciar, ela vem do Instituto Mises Brasil, e foi elaborada uma pergunta baseada no quesito de aborto, que começa assim: já está bem documentado que há um coração batendo após 18 dias de fertilização, e que a formação de ondas cerebrais já ocorre após 1 mês e meio. E tem em mente também que a maioria dos abortos ocorre bem depois desses desenvolvimentos. A dúvida em relação a isso, professor Jailson, em relação à questão, a esse quesito de homicídio, se há um homicídio, se há uma formação de fato no feto, se o feto é uma vida, de certo modo, independente, sobretudo vinculada, como é que pode se explicar isso? Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Não deixe de dar o seu like, seu joinha lá, participar, fazer seu comentário, fazer sua pergunta. E a TV Litoral está aberta à sua participação. Edinaldo, concernente à vida, cara, quando nós olhamos no quadro biológico, no viés biológico, quando um homem e uma mulher passam a ter uma relação sexual, e aí a mulher está no período fértil e tal, e é inseminado dentro da mulher, no útero da mulher, e aí, no período da ovulação, o sêmen, ele entra em contato com o óvulo, e aí, nesse contato, entra a formação do zigoto, cara. Sendo fertilizado o óvulo, forma um zigoto, e aí, juntou os dois, isso é bem simples mesmo na explicação. Juntou os dois, forma a vida. Já não tem mais dúvida nenhuma de que realmente aí já é um ser vivente. Aí, de acordo com as demais etapas, com os dias passando, nós podemos até encontrar na primeira semana alguns sistemas já em desenvolvimento. E um dos primeiros sistemas a desenvolver numa criança, num feto, é o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é o inicial de tudo. E aí, com o decorrer das semanas, sim, realmente é confirmado, sim, que é perceptível já, e analisado e comprovado que realmente há um coração batendo ali. Então já é um ser vivo, um ser vivente ali, dentro de outro ser vivente. Isso é maravilhoso, só Deus pode nos explicar. A ciência dá até o seu palpite, é até bom, é aceitável, mas é muito glorioso. Uma pessoa, um ser vivo, gerar outro dentro de si. Então, realmente, sim, é um ser vivo. E quando há uma prática para limitar ou exterminar, ou acabar essa sequência de dias e semanas, aí sim há um assassinato, cara.
tirar a vida. Há muitos que justificam de um jeito ou de outro, mas não há justificativa. Há sim uma vida ali realmente sendo desenvolvida, sendo formada dentro de outra vida. E quando nós olhamos assim rapidamente, que aí realmente tem uma vida já tem uma criança, na verdade um feto ali, enquanto estiver dentro, ele é considerado um feto na criminalística, na ciência da criminalística. Quando sai da criança, do ventre da mãe, aí passa a ser chamada de um bebê, uma criança. E durante, seja qual for a etapa, seja qual for a sequência de semanas, se está com uma semana, 2, 3, 4, 5, na 20ª, na 30ª semana, ou até mesmo nas 42 semanas, que tem criança que chega até as 42 semanas, que é o prazo máximo para sair, para ser gerado. Então ali é uma criança, independente do tamanho, se os seus órgãos estão totalmente plenos, desenvolvidos, maturos ou não, porque aí vem a sequência de desenvolvimento dos órgãos, o coração é um dos primeiros, aí vem os rins, os rins também, os pulmões também são um dos últimos, certo? Que aí a formação de adaptação e maturação para que quando a criança saia, ela tenha a capacidade de realmente respirar sozinha. E a temática do aborto tem sido, há muito tempo atrás, e tem uma história na África, que aconteceu na África com um cientista, com a equipe dele, dentro da selva. Ele achou estranho porque encontrava muitas macacas, muitas dessa espécie aí, e outras espécies de macacas, mas as fêmeas mortas. E eles acharam estranhas essa situação. E com o andar da carruagem, eles foram observando e detectaram o seguinte, que no pulso de cada uma delas havia um corte, havia uma trituração, uma mordida. Ou seja, não havia alimentação suficiente, então para elas não deixarem os seus filhos morrerem, ou seja, elas mordiam e davam sangue para ela, certo? Isso é no reino animal, e isso aí veja a importância da vida. Então, se um animal valoriza um ser vivente que saiu de si, e o ser humano ele faz de tudo para tirar de dentro de si aquele que foi gerado, tem uma explicação bem simples. Se você não quer gerar, então se previna, evite, porque depois de gerado, você não tem poder sobre aquilo ali. Independente de quantas semanas. Independente de quantas semanas. Isso é um ser vivente. É um ser vivente, nesse caso. Isso. Pois bem. Já isso, em relação, por exemplo, a essas clínicas abortistas, e esses abortistas, e talvez alguns sejam subconscientes, façam, né, de maneira subconsciente, o ato, ele pode, por exemplo, ser considerado crime no sentido de que a medicina, ela coopera por isso como uma agenda, ou ela coopera isso por meios e proventos financeiros mesmo? Como é que você enxerga isso aí? Das duas formas, é feito, né? Com esses pretextos ideológicos também, fundamentados há um bom tempo, mas não aceito na sociedade de ter um bom senso. E o interessante é que um médico, eu não sei se ele era americano, Bernard, ele era um médico abortista. E o interessante é que quando chegou a ultrassom, o uso da ultrassom, e ele percebeu que a criança, na hora que estava sendo abortada, quando ele pegava a pinça cirúrgica, depois de todas as medicações que inseria a pinça cirúrgica para prender a criança e tirar, ele percebeu pela imagem transmitida pelo aparelho que a criança se defendia, o feto. Ela corria o máximo possível para os limites do útero da mulher, com medo daquela pinça. Aí, onde foi detectado e falado sobre o holocausto silencioso, o grito silencioso. Então, com isso aí, eles passaram a identificar e ter mais clareza. Com isso aí, ele deixou de ser um médico abortista, por meio do equipamento de ultrassom. Então, nesse caso, o aparelho reforçou a verdade de que ali havia uma vida consistente, sim, por experiência, de fato. Né? Então, esse médico era abortista, quando passou a utilizar essa tecnologia de ultrassom,
ele deixou de ser abortista, porque ele percebeu que a criança, o feto, a gente chama criança para as pessoas melhor entender, elas tinham vida e tinham personalidade reação, né? já. Reação, tinha né? reação, personalidade, ela já tinha um caráter sendo formado dentro, intrauterino. Já era uma entidade independente reagindo no útero da mãe, né? Isso, com certeza. Aí a criança, ela fazia de tudo, no máximo limite do útero, até a parede do útero para correr da pinça, para não ser morta. E isso, pela imagem do ultrassom, eles percebiam que a criança, ou o feto, abria a boca. E como se estivesse gritando, reagindo para não morrer. Aí foi detectado e falado sobre o grito silencioso, o grito da morte. Então aí já, não só esse médico, mas outros médicos, né, deixaram de ser abortistas. Ou seja, porque perceberam que foi comprovado que realmente ali ele tem sentimento, ele sente dores e outras coisas, tem uma reação, mesmo na vida intrauterina, tem uma reação, tem seus desejos e suas vontades. E algumas pessoas, algumas mulheres também, com essas imagens, com esse meio de tecnologia, alguns médicos utilizavam o seguinte: mostravam a imagem de uma criança sendo abortada, um vídeo gravado, e elas viam a reação do feto. E muitas deixaram de ser... Desistiram no momento. Desistiram no momento, ou seja, deixaram de abortar. Então, o sentimento materno falou mais alto. Então é isso que as pessoas tentam tirar, estão tirando das mulheres, o sentimento materno, o sentimento de mãe. Porque quando a mulher ela engravida, os hormônios eles trabalham formando, aumentando um amor diferente de um amor de mulher, é um amor de mãe. Ou seja, os hormônios trabalham para que ela tenha um sentimento voltado para aquilo que está sendo gerado dentro dela. Ou seja, está sendo formado, está crescendo dentro dela. Então, muitas desistiram, muitas choraram, e muitas que fizeram aborto, lamentam até hoje, porque realmente caiu a ficha nela que ela assassinou o seu filho. Já que isso é um tema que ele circula em vários campos do conhecimento, desde a questão religiosa, né, a questão política, jurídica e até partidária, uma pergunta para o professor Eduardo. Um governo que sanciona o aborto, ele sanciona a agressão? Olá, professor Edinaldo. Olá a todos da bancada e principalmente a você, nosso telespectador que está nos assistindo. Como todos aqui já falaram e já o convidaram, eu também faço o meu convite. Eu o convido a vir conosco. Você que está conosco, comente, curta e compartilhe para outras pessoas. E você que está vendo o vídeo agora, venha conosco também, nos siga, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Bem, professor Edinaldo, claramente, se como o nosso professor Jailson já falou, se há uma vida, então todo atentado contra uma vida é naturalmente crime. E assim, eu como um pai de 3 filhos, eu posso dizer que uma das maiores emoções, ou até hoje, se não a maior emoção da minha vida, foi ver ou ouvir o coração do meu filho, até então mais velho. Eu ouvi o coração dele batendo pela primeira vez, e aquilo foi uma das maiores emoções que eu senti. Eu realmente me senti conectado ao garoto, afeiçoado ao garoto, e eu senti uma parte de mim ali. E assim, uma das coisas que faz com que as pessoas percam essa sensibilidade e as mulheres percam essa sensibilidade é a ideologia feminista, é o esquerdismo, é essa linguagem comunista que quer necessariamente e está se impregnando nas mulheres. Tem toda uma geração aí que, por exemplo, as mulheres hoje em dia, elas priorizam o quê? Priorizam carreiras, priorizam os empregos, não que isso seja algo demoníaco, não estou demonizando, mas você impor o seu emprego acima da sua relação com os seus filhos e mesmo com o seu cônjuge, já mostra a deturpação do próprio ser. Então, assim, essa ideia e essa deturpação do próprio ser
começa já a infectar algumas mulheres, fazendo que, aos poucos, ela vá perdendo a sensibilidade. Então, perceba, uma jovem começa a pensar que a coisa mais importante para a vida dela não é ela ter filhos e se vincular a um cônjuge. Ela começa a pensar que a carreira profissional é tudo na vida dela. E aí ela começa a se dessensibilizar com todas as outras coisas, inclusive com as relações que ela tem, tanto com o seu cônjuge, começa a dessensibilizar a relação com os seus pais e começa a ficar um pouco mais próxima a certas ideias, e nesse caso ao feminismo e às ideias revolucionárias. E aí o que é que acontece? Essa menina vai crescendo, vai se tornando mulher. E essa mulher começa agora, vamos dizer assim, vamos dizer que ela tem uma carreira, como muitos, tem uma carreira profissional, e começa essa carreira profissional brilhante. No entanto, tem-se uma gravidez. E essa mulher, seja uma atleta ou seja uma profissional da administração, talvez uma CEO, uma grande empresária, ou alguém que está em uma empresa começando a ter destaque, começa a sentir a gravidez. E aquilo necessariamente vai interromper, nem que seja por um curto período de tempo, vai interromper a sua carreira profissional. Mas se aquela carreira profissional for o seu foco, então tudo que vier a atrapalhar a sua carreira profissional, ora, ela vai querer eliminar. E essa ideia, e para muitas mulheres terem um pensamento abortista, como muitas têm, elas começam a se dessensibilizar ainda na sua adolescência, ainda em fases anteriores, e fazendo com que ela comece a perceber as relações que ela tem ao seu redor, não como algo transcendente, como algo que vai além dela, como algo que toque a eternidade. Ela começa a achar que tudo é fútil, que tudo é passageiro e que pode ser corrigido, porque o final de tudo é sempre aqui. Então, percebam, pessoal, o perigo de você não dar a feminilidade a uma mulher. Faz com que, quando uma mulher ela fica muito longe dessa feminilidade dela, ela começa a cometer crimes, não só contra ela, mas crimes também, provavelmente, a um futuro filho. Ora, tudo bem que há algumas condições de traumas, de muitos traumas, como estupro e tal, talvez seja falado um pouco mais à frente, mas por hora, eu gostaria de frisar apenas nisso. Hoje, os governos, a maioria dos governos mundiais, não é só o Brasil não, a maioria dos governos mundiais dão até camisinha de graça. Hoje você tem N drogas no caso de remédios, você tem N remédios que fazem com que a mulher evite ter o bebê. Se você tem a pílula do dia seguinte, se você tem os anticoncepcionais, se você tem a camisinha, e você tem outros meios, o DIU e tal, tem uma vacina até de 3 meses, 6 meses. Eu não anticoncepcional injetável. Pronto, exatamente. E você tem N maneiras. E ainda assim, vamos dizer assim, por uma irresponsabilidade sua, e apenas sua, por causa de uma balada, estava bêbado, por uma irresponsabilidade sua, você querer cometer um crime, eu acho muito desproporcional. Eu acredito fielmente. Isso é extremamente desproporcional. A universalização do socialismo ele tem, na verdade, agravado em muitos aspectos. E entre eles, o aspecto totalmente ligado também à questão humana. E o relativismo do poder do Estado intervindo nessas questões muito particular, muito íntima, em questão familiar, e talvez a forma também que se gere uma criança, que tem essas questões, né, que já são também situadas. Mas é bem comum também analisar que é somente os revolucionários que têm uma agenda pró-aborto. Isso aí é fomentado entre os poderes e discutido internamente dentro do país. Apesar disso ser uma pauta universal e não ser uma pauta só Brasil, o comunismo, o socialismo, ele na verdade encabeçou em 1921 na Rússia. Quem encabeçou o primeiro país a se tornar o país abortista foi a Rússia. E da Rússia em diante se lançou isso como um tipo de tema e de discussão no Ocidente.
Uma outra coisa é que o socialismo ele não é contra realmente o aborto e nem contra realmente a família. Eles são realmente contra a família dos terceiros, dos seus pares, mas não os seus. Do contrário, eles são pró-família, pró-as famílias dele, eles salvaguardam as suas famílias. E são defensores da vida. Só que isso é num ambiente restrito. Por quê? Porque as famílias dos grandes políticos, dos grandes banqueiros, dos grandes bilionários do mundo, todos eles são pró-família, são defensores da família. E, por sua vez, a família é a perpetuação histórica da família. Então, a família é o núcleo, é a base celular de cada família rica, sobretudo nas questões das políticas nacionais, das políticas internacionais. Isso é uma pauta bem objetiva e eles tratam sem sentimento algum. Porque, por exemplo, o aborto era um assunto tratado entre a igreja, a ética, a religião, a família e nunca ao Estado, porque o Estado não tem sentimento. A objetividade do Estado tratar essas questões, pela laicidade e o relativismo, sem nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de zelo, ele é exatamente a base da inspiração revolucionária. Então, nesse momento, agora eu vou fazer uma pergunta ao professor Van, em relação ao tema aborto. Esse tema, Josivan, professor Van Lins, ele é pertinente às questões de uma inspiração do socialismo como um ponto da base da sua plataforma? Olá, boa noite, tudo bem? Edinaldo, continuando nesse mesmo assunto aí, diante dos comentários que já foi feito pelo Jailson e o Eduardo, o aborto é uma prática muito antiga, né? Antigamente ele não usava o método que usa hoje, né? Antigamente era através de ervas. As mães, às vezes, tinham uma gravidez indesejável, como já foi falado aqui, e aí ela ingeria aquelas ervas que também prejudicavam a vida dela. E a criança dentro do seu ventre era sufocada, era envenenada dentro, mas só que tinha um problema. Muitas delas morriam, porque a criança morria dentro, não conseguia expelir, a criança apodrecia dentro dela, e isso ela também vinha a ser penalizada. Na verdade, eu acredito assim que uma pessoa que pratica um aborto, ele deveria sofrer a pena de morte. Que pena que o Brasil não tem. Tem seus casos, mas deveria ser dessa forma. Agora, me veja uma coisa, quem é que defende o aborto? Você já viu alguém de direita defender aborto? Toda a agenda esquerdista, sim, então, universal. Você pode observar, inclusive foi falado aqui pelo Eduardo sobre a camisinha, você pode olhar que ao longo do tempo foi criado um monte de coisas com o objetivo de inibir a vida. E a camisinha nem é nova, viu? Há indícios de camisinhas lá na Grécia. No Egito. No Egito, se você for mais longe, você vai perceber que lá no Egito já usava aquele tipo de camisinha. Não nesse tipo que é fabricado hoje, né? Hoje tem a tecnologia. Tripas de cordeiro. Isso também lá, tripa de cordeiro. Então veja só, isso faz parte de uma agenda para reduzir a população. Então, o que for necessário, o que for preciso fazer para reduzir a população, eles irão fazer. As pessoas sabem muito bem de quem a gente deve estar falando. Né? Então, veja só. Então, essas agendas que vêm com esse objetivo, ele não se importa com a vida de ninguém. É como você já falou, ele se importa com a vida dele, a família dele. Agora, observa uma coisa. Essas pessoas que defendem o aborto, se os pais dele defendessem o aborto antes dele, será que ele hoje estava fazendo esse papel? Não. De defesa de aborto? De forma alguma. Nem Max, nem Lênin, então, eles agora têm a vida dele, né? Estão vivendo, e aí eu não sei como é que a cabeça do ser humano funciona dessa forma, a ponto de defender uma coisa dessa. Porque até a lei do Hammurabi, né? Hammurabi. O Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi condena, a Bíblia condena, Êxodo capítulo 21 condena, inclusive 2 homens estiver brigando e por acaso ferir uma mulher que está grávida, e se não acontecer nada e ela tiver um aborto, aliás, tiver a criança normal, mas antes do tempo, prematuro, o marido vai exigir uma indenização. Se por acaso a criança vier, por isso que eu disse deveria ter pena de morte baseado nisso aí. Aí se a criança morresse, a pessoa que feriu a mulher pagava com a vida. Veja como era aquele tempo. Então hoje, aí esses caras vêm hoje, cara, e ficam provando isso. Eu assisti esse vídeo que você falou, da ultrassom, o médico tirando as partes da criança, lá, e elas querem
querendo se sair, eu não consegui assistir até o final. Eu sou um cara meio bruto, assim, meio duro da roça, né? Aquele cara que não tem muito, não demonstra sentimento, aquele sentimento para chorar, essas coisas, mas naquele momento eu enchi os meus olhos de lágrimas e tive que sair. Eu não aguentei assistir o resto do vídeo. É uma carnificina, é um assassinato, meu irmão, que eu nunca vi um negócio daquele, não. Eu não gosto nem de ver. Quando eu vejo, eu já passo logo. Porque é um negócio sério. Mas essa agenda tem que se cumprir. É a Agenda 2030. E não vai só morrer criancinha. Eles vão matar as criancinhas porque são indefesas, não tem quem defenda. Quem deveria defender era a própria mãe ou o pai. Eles já desejam isso aí, muitos desejam isso aí. Já querem isso aí. Então essa feminista vai querer defender isso aí e por aí vai. Aí até quando ninguém sabe aonde isso vai. Olha, uma coisa que é extremamente injusta no Brasil. O Van falou o seguinte, que essas pessoas que provocam aborto deveriam ser penalizadas com a morte, né? No Brasil existe hoje pena de morte para um caso específico, que é o seguinte: se o Estado convocar você para ir para a guerra e você negar de ir para a guerra, o Estado ele tem o direito de te matar. É a regra da pena, é a pena de morte que tem no Brasil, para você ver. Em caso de guerra. Então, aí terminando aqui essa questão, sem falar da situação do quadro de saúde da mãe que aborta um filho. Muitas delas depois se suicidam. Exatamente. Porque não consegue conviver com o que aconteceu, com o que fez. O arrependimento, no caso. O arrependimento que fez, o sentimento de culpa que fez, que faz com que ela venha a tirar sua própria vida. E outras que não conseguem, não têm coragem de tirar a vida, entram em estado depressivo. E aí vai viver constantemente a sua vida através de medicamento para poder se controlar, porque não consegue. Então é uma miséria. É algo miserável, diabólico, né? Tirar a vida, principalmente do inocente. E eu acredito que essa defesa toda, tem muitas pessoas que não concordam com isso aí. Eu acredito que a maioria em cada país tem essa defesa, mas eu acredito que na maioria não aceitam isso aí. É aprovado porque você sabe como que é aprovado. Você vê, a gente volta aí um pouco, você vai ver que teve plebiscito, e existiu plebiscito que o povo escolheu uma coisa e eles aprovaram outra. Então, nesse caso, da mesma forma do aborto. E sem falar que quem está aprovando isso aí, que está legislando sobre isso aí, é justamente o nosso querido e famoso STF, né? Que não é a competência dele. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. E, inclusive, né, a relatora desse caso é a Rosa Weber, né? E se ela, por sua vez, está viva porque ela não foi abortada. Porque ela abortou os filhos dela. Então, e agora vai aposentar-se agora, né? Por isso que ela deve estar fazendo isso. Vai se aposentar com o maior feito criminal da vida dela. Inclusive, também ela foi indicada no tempo da presidenta Dilma Rousseff, ou seja, tem um vínculo revolucionário e ideológico que norteia a vida dessas pessoas. Praticamente quase todos eles. Então, se os revolucionários são pró-abortistas, logo, toda a fomentação para isso é muito importante em relação às pessoas. Não esquecendo, faz parte da redução populacional que muitos, quando falavam antigamente, a 2008, 2010, 2011, era tido como teoria conspiratória. Porém, agora eles mesmos já estão falando abertamente que o mundo precisa passar por uma redução populacional para poupar o planeta e a vida de outras pessoas, da elite, né? Então, isso faz parte da agenda global. Agora, essa redução populacional está se dando muito no Ocidente. Porque no Oriente, o povo islâmico, principalmente de islâmico, o pessoal islâmico é 10 filhos, 8 filhos. Inclusive, a Europa anda casando homem com homem, mulher com mulher, e os muçulmanos andam fazendo filhos a rodo lá. Daqui a algum tempo, os únicos hoje que andam fazendo muitos filhos são os islâmicos, daqui a alguns anos teremos uma boa parte da Europa islamizada de novo. Que é uma questão, Eduardo, que falou, boa parte da Europa ela está sendo, na verdade, ela foi fomentada, alimentada aí pelo sistema esquerdista, pela ideologia. Então, por exemplo, se você... E o gênese da ideologia revolucionária é europeia, né? Interessante que você olha para a França,
você encontra mais. A França já caiu pro Islã. Entendeu? Já caiu. A França tem agora. mais estrangeiro do que o próprio francês. Ou seja, praticamente ela vai ficar só de nome. Porque ela vai estar com mais pessoas de outros países do que do próprio país. Porque assim, a França ainda tem colônias na África. Tem colônias na África, inclusive acho que o Suriname aqui também tem a Guiana Francesa. Guiana Francesa é também aqui da América. E ela recebe muito esse pessoal. E uma parte do pessoal ainda das colônias é islâmica. E aí, inclusive, o Islã, ele é contra o aborto, mas eles mutilam as genitálias das filhas, das meninas. Existem algumas exceções, né, dentro da predominância islâmica, é isso aí, né? A questão, às vezes, até de uma facção Sim. do Islã, ou um segmento do Islã, da linha do Islã, que pratica esses atos, né, que são atos desumanos. É importante também ressaltar uma questão para você, telespectador, e ver também a importância de como bem enfático a questão da escolha de políticos no Brasil. Porque às vezes as pessoas dizem os dois são as mesmas coisas, direita e esquerda são a mesma coisa. De certo modo, existe politicamente alguns problemas sim. Mas, em relação à defesa e o fortalecimento, por exemplo, da agenda pró-aborto e dessa adesão à agenda de 2023, existe sim uma maior adesão da parte da esquerda. Então, a direita, de certo modo, se posiciona mais em favor do cidadão comum. Todavia, a gente está encerrando esse bloco e agradecemos a sua participação. Não se esqueça de se inscrever e de compartilhar essas informações.